Ei X, essa é a minha primeira vez postando aqui. Tenho uma história para compartilhar e não sei quem mais acreditaria em mim. Isso não é uma creepypasta, aconteceu comigo há apenas alguns meses, em agosto, mas só comecei a aceitar agora, e acho que estou pronto para falar sobre isso. Mas isso não é o tipo de coisa que você pode simplesmente conversar com um terapeuta. Tentarei usar green text o máximo que puder, mas, novamente, isso foi uma coisa traumática que não superei e é a primeira vez que conto essa história para alguém, e vocês são todos estranhos anônimos, então tentem ter paciência comigo se eu entrar em detalhes demais. Mas basicamente, outro dia comecei a ler sobre os tais skinwalkers ou flashgates, e agora tenho 99% de certeza de que encontrei uma dessas coisas e que elas são reais. Eu tentei o máximo que pude empurrar essa memória para o fundo da minha cabeça e reprimi-la. Mas depois de esbarrar em muitas histórias que compartilham semelhanças com a minha, ficou claro que não posso fazer isso. Então aqui vai. Contexto para começar. Eu moro em uma pequena cidade da Nova Escócia e sempre fui um pouco encrenqueiro quando criança, mas realmente fiquei mais esperto por volta do ano passado quando meu filho nasceu. E, há alguns meses, passei a ser uma pessoa que reza. Tenho 18 anos agora. E ele nasceu quando eu e minha namorada tínhamos apenas 17. Minha namorada, Emma, foi criada em uma fazenda e é bem rústica e gosta de atividades ao ar livre. Meu melhor amigo, Ben, é um cara bacana, pequeno e andrógeno, gosta de música indie eletrônica estranha, sem letra, e ele não bebe ou fuma erva porque fica com ansiedade. Esse tipo de cara. Não temos muito em comum, sinceramente, e não tenho certeza de como nos tornamos amigos, mas sei que o que nos mantém unidos é uma compreensão e aceitação muito forte um do outro. Temos o tipo de relacionamento em que você compartilha tudo sem pedir. Sempre que eu brigava com meus pais e saía e precisava de um lugar para ficar, sua porta e seus braços estavam abertos. E nos últimos 2 anos, nós fizemos uma viagem de acampamento juntos no verão. Eu levava ele e as nossas namoradas para uma praia isolada a cerca de 3 horas de distância, com um trecho de meio quilômetro de areia no meio do nada, aninhado entre penhascos, com florestas, com nada além de pedras enormes por quilômetros de cada lado. A estrada de acesso não é pavimentada, é longa, sinuosa e acidentada, mas é linda a forma como as árvores pendem em uma espécie de túnel ao seu redor, com pequenas casas de campo pontilhando a paisagem. Algumas delas são pitorescas, bonitas e bem conservadas, enquanto algumas outras são pouco mais do que barracos velhos e abandonados. Eventualmente você chega a uma curva onde as casas param, a floresta fica mais densa e a estrada sobe íngreme. Então, quando você chega ao topo, há uma clareira e você pode ver sobre o penhasco uma das praias mais bonitas que você pode imaginar. É realmente encantador. A praia em si é uma praia pública, então tecnicamente não pode acampar lá, mas também não é o tipo de lugar com o qual os poucos moradores se importariam. E mesmo que se importassem, os policiais não se importariam o suficiente para dirigir até lá à noite para espantar alguns adolescentes da praia. Então nos sentimos bem confortáveis. Já tínhamos estado lá 2 vezes antes, como mencionei, e nas 2 vezes alguns pequenos grupos de pessoas entraram e saíram durante o dia, mas à noite, e depois quando acordamos de manhã, tínhamos a praia inteira só para nós. Este ano, fizemos um upgrade para uma barraca muito maior e mais luxuosa porque levaríamos meu bebê, e planejamos montar um cercadinho dentro da barraca para substituir um berço. Então, lá vamos nós. Seja eu, um orgulhoso pai faz pouco tempo, e dono de um SUV Ford Escape 2008. O carro está muito mais apertado este ano por causa do bebê. Sou eu, minha namorada Emma, nosso filho, o Ben, sua namorada Jocelyn e meus 2 cachorros enfiados no banco de trás com todas as nossas coisas. Ok, isso não é importante ainda, mas logo vai ser, então deixa eu falar sobre meus cachorros. Tenho 2 pitbulls, Nebraska e Califórnia, vulgo Cali. Comprei o Nebraska quando tinha 10 anos e criei desde filhote, e agora ele é só um cachorro de colo grandão. A Cali é nossa cadela de guarda, pode ser bem malvada quando quer,
e é por isso que eu a amo. Nós adotamos ela quando eu tinha 14 anos e ela tinha cerca de 8 meses, porque seus donos anteriores queriam um cão de guarda, mas estavam tendo problemas para controlar ela e a esposa estava preocupada com a segurança do seu filho. Dado que eu ainda não tinha um, pensei que seria o momento perfeito para treinar um cachorro durão, e ela já estava bem adestrada, mas parecia se adaptou muito bem comigo e o Nebraska. Quando Emma engravidou, fiquei preocupado de ter que doar a Callie, porque não sabíamos como ela reagiria a uma criança em casa, mas quando ele nasceu, no primeiro dia em que o trouxemos para casa, ela se apaixonou instantaneamente pelo bebê. Ela parou de dormir no pé da nossa cama com o Nebraska naquela noite e começou a dormir debaixo do berço dele. Acho que ela sabe qual é o seu papel na família e está feliz em fazer isso para o nosso filho. Ok, então, vamos continuar. Eu estaciono no final da estrada, onde ela faz um pequeno círculo, e seguimos pelo caminho até a praia, carregando o máximo que podíamos, mas deixando muito para trás. Montamos acampamento onde a areia se transforma em grama, uns 15 a 30 metros na frente da linha das árvores. Todos têm suas tarefas. Emma começa a montar a barraca, Ben começa a fazer uma fogueira, Jocelyn brinca com o bebê para que ele não tente comer pedras e eu faço mais algumas viagens de ida e volta até o carro para pegar o resto das nossas coisas. Eu tropeço e como areia no caminho de volta com o cooler, mas felizmente ninguém vê. Agora, terminando de montar e abrindo umas geladas. Alternando entre beber com a Emma e fumar a erva com a Jocelyn por algumas horas. O sol começa a se pôr, e o Ben acende o fogo. Apesar da Emma ser aquela que gosta de atividades ao ar livre do nosso grupo, o Ben é aleatoriamente muito hábil em cuidar de uma fogueira. A praia agora está vazia, exceto pelo nosso acampamento e um pessoal de uns 20 e poucos anos do outro lado da praia, também sentados ao redor de uma fogueira. Eles estão progressivamente ficando mais e mais barulhentos. Eventualmente meu filho começa a chorar, então colocamos ele para dormir em nossa barraca, e não muito tempo depois o outro grupo de pessoas começa a se afastar lentamente da praia. Vou atrás da barraca para mijar. Por volta das 11 horas, o fogo deles está queimando mais baixo que o nosso, mas você ainda consegue ver 3 silhuetas ao redor dele. Eles não têm barraca, mas parece que estão colocando sacos de dormir na areia. Dá para ver muito bem no escuro aqui, porque mesmo que tenha ficado meio nublado, as estrelas brilham tanto que iluminam até as nuvens, que então refletem na água e iluminam a areia. Eu dou a volta na barraca para sentar, e posso ver um deles se levantando, e começando a caminhada em direção ao caminho que sai da praia que a maioria de seus amigos já havia feito. Mas conforme ele se aproxima, fica claro que ele está vindo em nossa direção. Nebraska, sendo o bobão que é, corre para diminuir a distância entre nós e eles. Felizmente, esse cara tinha pelo menos um pouco de familiaridade com cães, porque ele não levantou a guarda para se proteger. Ele sabia que aquele pitbull enorme correndo atrás dele não ia atacar. Ele faz carinho no Nebraska, e continua em nosso acampamento, sorrindo e acenando, aparentemente bêbado ou algo do tipo. Fala aí, pessoal. Ele disse. Achei que devia vir conhecer os nossos vizinhos para passar a noite. Como é que tá aí? O Ben solta um chill para ele. Tem um bebê dormindo na barraca. Puts, foi mal aí. O cara sussurra de volta. Tá tudo bem. Eu respondo, estendendo minha mão para apertar a dele. Estou mais bêbado que a Emma e mais chapado que a Jocelyn. Então, embora tenhamos vindo aqui especificamente para evitar contato com os outros, eu estava me sentindo amigável. Eu sou o anão. Eu aponto meus amigos e os apresento. O cara se apresenta como Doug, e diz que seus amigos estão ficando cansados, mas ele não está, então veio nos encontrar. Pergunta se somos daqui, eu digo que mais ou menos, mas que não somos realmente daqui. Ele diz que mora na base da estrada que subimos e acampa aqui o tempo todo desde que era criança. De repente, meu telefone toca. A ligação foi estranha por alguns motivos,
mas na época, com minha cabeça confusa, eu não pensei em nada sobre isso na hora. Para começar, não tem sinal de celular naquela praia. Literalmente, enquanto você dirige pela estrada para chegar aqui, você perde o sinal e, então, quase como se você entrasse em algum campo de força de desativação eletrônica, assim que seus pés tocam na areia, você perde aquela última barra. Ocasionalmente, voltava por apenas 1 minuto ou mais e se você o pegasse, poderia verificar seu Facebook ou Twitter ou o que quer que seja, mas não vamos acampar para ficar no celular mesmo. Então, surpreso com alguém me ligando, eu atendo. E é aqui que essa noite começa a ficar realmente estranha. Eu digo alô, mas não há nada do outro lado, apenas silêncio, seguido por uma curta explosão de estática. E então o serviço foi cortado novamente e eu perdi a ligação. Eu presumo que na hora eu não consegui ouvir nada porque simplesmente não havia sinal suficiente, o que faz todo sentido. Mas parando para pensar agora, eu juro, naquela estática eu acho que ouvi um bebê chorando. Eu não tenho como saber com certeza, ou se isso é só eu ficando louco, pensando em como tudo isso fica mais tarde. Mas, de novo, na hora a ligação não disparou nenhum alarme na minha cabeça. Ah, e também, depois de colocar o bebê para dormir, a cada 20 ou 25 minutos ou mais, a Kali começava a choramingar na porta, então deixávamos ela entrar, só para ela então querer sair de novo. Depois que ela fez isso, acho que 3 vezes, nós apenas deixamos o fundo da barraca aberto para que ela pudesse enfiar a cabeça e ver o bebê, o que deixou ela satisfeita. Mas a essa altura da noite, depois de guardar meu telefone no bolso, escuto Nebraska começar a rosnar. Nebraska não rosna para estranhos, ele não rosna para Kali. Ele não rosna, ponto final. Nunca. Eu literalmente acho que não ouvi ele rosnar desde que ele era um filhote. Ele é um covarde total, ele tem um pouco mais de tamanho que Kali, mas mesmo assim ela implica com ele sempre, e toda vez ele simplesmente engole até se enrolar no meu colo. Uma vez, quando ele era mais novo, ele trouxe para casa um gatinho morto na boca, de Deus sabe onde, então eu tive que dar esporro nele por isso. Mas mesmo assim eu me senti muito mal sobre isso porque tenho certeza de que ele estava apenas tentando brincar com ele e não conhecia sua própria força, e ele nunca mais fez nada parecido. Rosnar não era típico do meu cachorro, assumir uma linha agressiva como essa, então agora eu realmente começo a sentir que algo está errado. Foi quando me dei conta daquele cheiro pútrido horrível. O ar cheirava a peixe normalmente, o que não é muito agradável para começar, mas você se adapta rapidamente. Agora era como se todo o suprimento de peixes da baía tivesse subitamente virado de barriga para cima ao mesmo tempo, e o cheiro inconfundível da morte tivesse acabado de sair da água, nos atingindo no rosto e continuando seu caminho para dentro da floresta. Nebraska está se afastando do nosso acampamento em direção à floresta, ainda rosnando. Ele está fixado em algo na linha das árvores. Deve ser um cervo ou algo assim. Espero que não seja um urso. É difícil distinguir através do mato, mas acho que vejo 2 pequenas luzes vermelhas, como o piscar do seu telefone quando a bateria está baixa, mas sem piscar. Só observando. Nebraska solta o que só posso descrever como um grito de guerra porque nunca ouvi ele latir assim antes, e ele sai correndo para a floresta. Agora não estou tão assustado com isso. Estou irritado pra caramba por ter que vagar pela floresta potencialmente a noite toda procurando meu cachorro. Mas eu amo esse cachorro e não tenho intenção de deixar ele para trás, e estou realmente preocupado e triste com a possibilidade de chegar a esse ponto. Nebraska! Eu grito enquanto ele desaparece de vista. Nebraska, volta aqui. Mas não adianta. Ele não é de fazer isso, né? Doug corretamente assumiu que não traríamos ele aqui se tivesse um risco de fuga. Não, isso é muito estranho para ele. Eu gaguejo de volta, procurando pela Kali. Enquanto estávamos todos focados em Nebraska, ela tinha desaparecido. Mas que cão de guarda é esse? Eu pensei. Mas acontece que ela tinha acabado de entrar silenciosamente na barraca e estava descansando perto do cercadinho do bebê.
Boa menina. Cale. Fica. Eu ordeno, jogando para ela um biscoito e fechando o zíper da barraca completamente atrás de mim. Doug diz que tem um velho rifle de caça .22 no porta-malas e se oferece para ir buscá-lo para me ajudar a procurar o Nebraska, caso encontremos bichos no caminho. Nesse ponto, lembro que tenho uma arma no meu carro. É um revólver semiautomático C02, uma dessas armas que é meio termo entre um brinquedo de airsoft e uma pistola de verdade, como uma Glock. Provavelmente não é letal, exceto para pequenos animais, a menos que você atire a queima-roupa na cabeça de alguém, mas isso é mais do que perigoso o suficiente para derrubar a ponta laranja que você tem que colocar em armas de brinquedo. Além do mais, tem que ser carregado com chumbinhos de caça. Eu tinha comprado a coisa impulsivamente alguns anos atrás e só a usei algumas vezes para tirar em latas com minha ex. Então eu a escondi debaixo do meu assento no carro e simplesmente esqueci por uns 2 anos. Fiquei muito satisfeito com essa revelação, porque significava que eu poderia levar o machado para a floresta e ainda deixar o acampamento com algum tipo de arma. Falo isso ao Doug e dou a ele minhas chaves para recuperá-lo, confiando que esse estranho não roubaria meu carro. Eu enrolo um baseado pequeno e fumo. Doug retorna com o fogo. Me entrega minha pistola e chaves. A arma está suja e meio pegajosa por ter sido negligenciada, mas temos lenços umedecidos. Eu a limpo e decido que provavelmente devo me certificar de que ainda funciona. Tem 8 chumbinhos na câmara de 10 cartuchos. Podia ser pior. Pedi para Emma ver o que estou fazendo enquanto removo a trava de segurança. Miro para a floresta e puxo o gatilho. Funciona bem. Feels good, man. Eu me sinto poderoso. Rapidamente percebo que estamos puxando armas e essas coisas como se estivéssemos dentro de um filme de terror e as coisas ficam um pouco assustadoras. Uma sensação avassaladora de pavor. Entrego minha arma para Emma e volto para a barraca para dar um beijo de despedida no meu cachorro e no meu filho e dizer a eles que os amo, caso eu morra. O bebê está dormindo profundamente. Cale está bem acordada. Saio da barraca e pego o machado do chão. Ben está segurando o garfo de churrasco nervosamente, que ele pretende usar como uma arma. Eu digo a eles: se alguma coisa começar a sair daquela floresta, não tentem ser heróis. Mandem a Cale ir na frente. Pode ser só o Nebraska voltando. E se não for, bem, ela vai dar tempo para vocês pegarem o bebê e fugirem. Se não voltarmos em 90 minutos, vão embora. Estou falando sério. Peguem o bebê e saiam daqui. Emma não está feliz com essa ideia. Eu dou minhas chaves para Jocelyn de qualquer maneira. Ela é a única dos 3 que sabe dirigir. E a tranquilizo dizendo que sempre posso arrumar nossas coisas com o Doug e sair daqui com ele mais tarde. Machado e rifle na mão, Doug e eu seguimos para a floresta. Sinceramente, nada assustador acontece por cerca de 1 hora. Mas não vemos nenhum sinal do Nebraska. Estou desapontado por não termos conseguido encontrá-lo, mas parte de mim ainda espera que ele possa ter voltado enquanto estávamos procurando por ele. Afinal, ele não tinha sumido faz tanto tempo. Decidimos voltar antes que os outros fiquem preocupados e saiam sem mim, porque eu estava surtando antes. Escuto algo se mexendo nos arbustos. Nebraska! Eu grito. Doug aponta sua arma firmemente na direção do som. Outro farfalhar nos arbustos da direção oposta. Doug gira com precisão militar. Estou assustado agora. Vamos embora. Outro som, bem longe, muito mais fundo na floresta. É um bebê humano chorando. É o meu bebê chorando. Não pode ser. Estou congelado. Você ouviu isso? Pergunto. Sim. Doug engole seco. Estou muito tentado a segui-lo. Minha mente corre com pensamentos de um urso ou matilha de lobos emboscando nosso acampamento e arrastando meu filho para a noite.
Mas não acho que eles teriam chegado tão longe de nós sem a gente ouvir choro antes, se ele tivesse sobrevivido. Nós nos viramos e saímos dali, mas estou profundamente perturbado. Preciso voltar, agora, preciso saber que está tudo bem. Atravessamos a linha das árvores, e lá está o Nebraska. Ele está farejando atrás da barraca como se fosse fazer xixi nela. Callie ainda deve estar lá dentro. Os outros não parecem ter notado que ele voltou. Ei! Cachorro idiota! Que porra foi essa? Estou tão aliviado que esqueço completamente do choro assustador do bebê. Isso, ou me convenci de que vinha de uma das casas de campo e eu estava apenas imaginando que parecia exatamente com meu filho, ou algo assim, não sei. Mas naquele momento, posso dizer que não me importei. Fiquei feliz em ver Nebraska e os outros inteiros. Enrolo outro baseado e sento na areia, relaxando. Jocelyn entrava e saía do sono no colo de Ben enquanto ele e Emma conversavam com Doug, e o Nebraska ficou só olhando para o fogo como um idiota. A erva bate e eu percebo que ainda estou um pouco bêbado. A erva bate mais forte e eu me lembro do bebê assustador chorando. Ei, pessoal, escuta, eu realmente acho que a gente devia ir para casa. Emma e Ben me pressionam, mas eu não dou uma resposta direta, eu só continuo dizendo que não me sinto bem, e coisas suspeitas assim. Eu não menciono que ainda estou meio bêbado, mas honestamente eu estava tão desconfortável que meu próprio nível de alerta era literalmente a menor das minhas preocupações. Pagar para ver o que tinha na floresta era o verdadeiro risco aqui. O Ben me conhece. Acho que ele percebeu que algo na floresta realmente me abalou, e eu estava falando sério, então ele cedeu e me apoiou, eventualmente concordando que deveríamos ir. Ainda não estou assustado o suficiente para deixar todas as nossas coisas para trás, então começamos a limpar. Mas, assim que Emma abre a porta da barraca, a Callie dá um salto para fora dela. Sério, ela foi que nem um puma ou algo assim, e pulou em cima do Nebraska, jogando a Emma pro lado como se nem a visse no caminho. E foi brutal. Olha, tem cães de guarda e cães de ataque. Cães de guarda são protetores, leais, disciplinados. Cães de ataque maus são contidos, e são cruéis. E o que a Callie fez foi um ataque cruel. Ela foi direto para a jugular do Nebraska. Acho que ela também pegou, porque ele começou a jorrar sangue do pescoço como uma pequena mangueira. Escutamos muitos latidos e rosnados por meio minuto e todos ficam horrorizados, especialmente a Emma. Ela grita e chora e corre para dentro da barraca. O bebê acorda e se junta a ela me fazendo saber que ele está bem, e que a Callie não machucou ele. Não que tenha me ocorrido em primeiro lugar que ela poderia ter feito isso. Mas nesse ponto, não tenho ideia do que diabos está acontecendo, e pego minha arma que a Emma deixou no chão. Nebraska está sangrando muito e se defendendo freneticamente da Callie. Eles estão rolando na areia e ela está ficando manchada de vermelho. Por um segundo, ele consegue ter a vantagem e empurra, tirando o equilíbrio dos dois. Callie quase derruba a porra da barraca, mas não perde o ritmo. Ela pula e derruba Nebraska direto no maldito do fogo. Ela salta de cima dele, quase graciosamente, mas não acerta o pouso. Provavelmente foi melhor assim. Sua parte inferior pegou fogo só um pouco e o baque na areia a apagou rapidamente. Esta é a parte da história em que a merda começa a desafiar qualquer explicação racional. Mesmo agora, estou tremendo e segurando as lágrimas escrevendo isso porque foi horrível. Aquilo, que vou parar de chamar de Nebraska agora, porque está claro que, seja lá o que for, claramente não é meu cachorro, se levanta nas patas traseiras e solta um uivo estridente que eu juro que foi tão alto que você poderia ter ouvido do outro lado da baía em New Brunswick. Aquilo está envolto em chamas, e suas costas estão viradas para nós, então está de frente para Callie, mas posso dizer que seus ombros também estão puxados, para uma posição muito mais humana. Taticamente me molhei. Não, sério, eu mijei nas calças. Pou, pou,
Entre aquela coisa gritando e agora Doug disparando tiros a 2 metros da minha cabeça, meus ouvidos estão zumbindo, e não sei se aquilo está gritando ou o quê, mas vi sua cabeça inclinada para o lado quando a bala acertou. Não sei quantos tiros ele disparou mais, mas fechei os olhos e esvaziei meu cartucho, exceto por um tiro, naquela porra daquela coisa, e quando abri os olhos ela estava correndo de volta para a floresta nas patas traseiras e ainda em chamas. Esperava que a folhagem comece a pegar fogo também, mas a luz desapareceu rapidamente na escuridão. Vejo toda a comoção acordando os amigos de Doug e eles estão correndo em nossa direção. Vocês deveriam sair daqui, nós também não vamos ficar muito atrás. Ele disse enquanto corria para encontrá-los. Digo a todos para pegarem o que couber em suas mãos. Sempre podemos arranjar outro cooler e uma barraca, mas estamos dando fora agora. Digo isso em voz alta, em parte porque estou tentando assumir o controle e principalmente porque estou pelo menos meio surdo. Subimos o caminho até o carro, e lá está, o Nebraska, de novo. Emma já tinha recuperado a compostura porque ela não tinha visto o pior, mas eu podia dizer que isso a aborreceu e ela estava se esforçando muito para não desmoronar de novo. O Nebraska está chorando e arranhando desesperadamente a porta, como se eu tivesse o provocando com um "Você quer dar uma volta de carro?" por 1 hora ou mais, e ele simplesmente não aguentava mais a antecipação. Eu largo tudo e pego minha arma. Só resta um projétil, e depois do que acabei de ver, estou 100% pronto para decapitar meu cachorro no segundo em que ele olha para mim de forma estranha. Mas o problema é que ele não fez isso. Eu chamo o nome dele e ele apenas olhou para mim. Não quero dizer que tudo parecia certo, porque muita coisa já estava incompreensivelmente errada, mas quando ele olhou para mim, ele não olhou para mim de forma errada. Ele olhou para mim com aqueles grandes olhos bobos de pitbull e eu sabia que era realmente meu cachorro dessa vez. E bem na hora, como se para confirmar, Callie foi até ele e lambeu atrás da orelha, como sempre faz depois que ela o machuca e ele não quer mais brincar com ela. Após uma inspeção mais detalhada, ele tem uma cicatriz horrível sobre o olho. Meu Deus, todo o lado direito dele está rasgado em pedaços. Bem, não é nada que alguns pontos e antibióticos não consertem, mas parece que doeu bastante. Ainda assim, ele não parece muito incomodado com isso, apenas feliz em nos ver e ansioso para entrar no carro. Eu também estou, amigo. Deixo os cachorros entrarem no banco de trás, coloco o bebê e saímos de lá, respirando um suspiro coletivo de alívio. Mas então vejo no meu espelho retrovisor uma coisa grande nos seguindo. Correndo como um gorila ereto, mas ainda com as mãos no chão, como se estivesse tentando manter uma certa distância. Jesus Cristo, não. Sumiu. Mas isso não me faz sentir nada melhor. As árvores ao nosso redor estão tremendo violentamente. Às vezes até um pouco à nossa frente, mas grudando em ambos os lados da estrada, como se estivesse realmente pulando sobre o carro de árvore em árvore sem nunca aparecer. Ainda estou sóbrio da bebida e chapado dirigindo a mais de 100 em uma estrada em que você realmente não deveria passar de 50. Todo mundo está chorando. Passamos a parte densa da floresta e chegamos à parte onde há casas, e a coisa começa a recuar. Não de uma vez, mas logo depois, o barulho parou e o ar ficou menos tenso. Perdemos a coisa. Chegamos ao fim da rua e viramos à esquerda na estrada principal de volta para casa. Tem alguém parado no meio da estrada. Não pode ser. Meus faróis brilham bem em seus olhos, mas ele não pisca. Ele ficou ali parado, com aquele sorriso absolutamente distorcido de pesadelo que eu nunca vou esquecer. É o filho da mãe do Doug, claro que é. Não tem como ele ter chegado tão longe sem nos passar no próprio carro. Recém-saído daquele horror, eu tomo uma decisão executiva. Enfio o pé mais fundo ainda no acelerador. A Emma grita. Meu Deus, ah não, não, porra. E eu respondo.
Eu bato naquela entidade com meu carro e não olho para trás. Mas o Ben olha e diz: Não tem nada lá. Então agora estou definitivamente preocupado que essa coisa esteja pendurada embaixo do carro, mas guardo isso para mim. Sinto que eles também estão pensando nisso. Continuo dirigindo, chegamos à rodovia e, depois de cerca de 40 minutos, vemos um estacionamento bem iluminado perto da rampa de saída. É um ponto de parada de caminhões e um McDonald's, ambos abertos 24 horas. Pego minha arma e abro a porta, meio que esperando ser arrastado instantaneamente pela calçada direto pro inferno, mas está tudo limpo. Cautelosamente, me agacho e verifico que não tinha nenhum monstro embaixo do carro. Agora tenho quase certeza de que finalmente estamos seguros, então enrolei o resto da erva que guardei para amanhã em um baseado bem gordo e todos nós passamos no estacionamento. Até o Ben pegou um pouco. Soltei os cachorros e soprei um pouco de fumaça na cara deles também, pois senti que os dois também tiveram uma longa noite. Agora percebo que Nebraska está mancando, meio feio na verdade, então conseguir atendimento médico para ele está em primeiro lugar na nossa lista de prioridades. Pergunto ao cara que trabalha no posto de gasolina e ele diz que há um hospital veterinário de emergência a apenas algumas cidades de distância que lida principalmente com gado, mas que poderia dar uma olhada nele. Fomos ao McDonald's antes de voltar para a rodovia e, claro, como a cereja do bolo de tudo que tínhamos acabado de passar, a porra da máquina de sorvete deles estava quebrada. De qualquer forma, o veterinário costurou Nebraska e deu alguns analgésicos e antibióticos, mas disse que sua perna estava quebrada e que seria melhor cuidarmos disso em casa. Quando finalmente chegamos em casa, o sol está alto, e não nos incomodamos em dormir, apenas esperamos algumas horas até que o veterinário local abra. Ela colocou um gesso na perna dele, mas também nos diz que ele ficou cego do olho direito. E esse é basicamente o fim da história. Desculpe se foi um pouco decepcionante, mas é tudo verdade. Na esquerda, Nebraska. Na direita, Cali.